Regina Chudo é pedagoga, especialista em educação infantil, estudiosa sobre a primeira infância, atuando há 40 anos na área de educação. Foi professora, coordenadora e diretora em instituições de ensino com experiências que abrangem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino superior. Atualmente, dedica-se à formação continuada de professores, ministrando cursos e palestras para instituições e municípios em todo o Brasil. É autora de livros de literatura infantil e coordenadora do programa Saberes, voltado à formação continuada dos professores profissionais da educação infantil. É diretora da Amaná Educacional e do Instituto Infâncias. Em 2024, concluiu os cursos internacionais Desenvolvimento da Primeira Infância, Estratégias Globais para Implementação e Introdução ao Envolvimento Familiar na Educação, ambos pela Universidade de Harvard. Além do curso O Melhor Começo de Vida, Desenvolvimentos na Primeira Infância para o Desenvolvimento Sustentável, pela SDG Academy, ampliando ainda mais sua atuação com base em estratégias globais e sustentáveis para o desenvolvimento da primeira infância. Seja bem-vindo! Estamos começando mais um Pode Brincar. Esse programa que valoriza as infâncias e os professores. E hoje nós temos uma convidada muito especial que eu aguardo há muito tempo. Eu tenho certeza que você já sabe quem é e vai adorar. Mas deixa aqui, ó, sua pergunta, seu comentário. Não esquece não. E se fizer um print ou uma foto, primeiro você marca @CongressoBrincar. Depois, ó, por favor, @professora Paty Fonte. @Victor Meirelles Ator. Victor com C, Meirelles com 2 L's, ator. E depois nós vamos passar também a rede social da nossa convidada, não é, Victor Meirelles? Sim, Paty Fonte. Olha, Paty, eu vou te dizer que eu sou esse homem aqui, você que não está me vendo, meu aluno que já me conhece, mas nem todos estão me vendo. Então eu sou esse homem negro não retinto, com esse paletó, risca de giz preta, essa camisa azul com o logo do Brincar coloridinho e meu óculos combinando com o logo do Congresso Brincar. Esse pouco cabelo que tenho aqui é castanho escuro e, claro, não vou lembrar da minha barbinha aqui, ó, meio grisalha. E para você que não me conhece ou que não está me vendo no momento, eu sou a professora Paty Fonte, eu tenho a alegria de ser roteirista e apresentadora aqui do Pode Brincar. Também sou uma das palestrantes do Instituto Conhecer. Sou uma mulher branca, de cabelos lisos, castanhos escuros, na altura do ombro. Estou com uma blusa azul com a logo do Congresso Brincar, um blazer roxo, visto brincos dourados, sempre com batom vermelho, que eu adoro. Victor Meirelles. Olha, Paty, eu fico pensando aqui. Cara, avaliar, né? Essa coisa, essa palavra, avaliar. E ainda pensando, como é que é avaliar uma criança? Eu fico pensando, avaliar uma criança não é medir o quanto ela aprendeu, mas eu acho que é... Eu fico pensando que eu acho que é muito mais que isso. É reconhecer o quanto ela revelou de si mesmo em todo um processo de educação infantil. E pensando na educação infantil e na educação das infâncias, eu acho que avaliar não é atribuir nota. Essa coisa, nota, preencher lacuna, é aquela coisa. Mas sim, eu acho que observar esse jovem, observar esse aluno, observar essa infância, escutar e documentar isso com os olhos atentos, com a alma disponível e com o coração aberto. Então é por isso que o episódio de hoje tem essa pessoa super especial, essa pessoa que tem mais de 40 anos trabalhando com as infâncias. Então eu queria chamar para vir com a gente bater esse papo, Regina Chudo. Olha que honra estar aqui nesse Pode Brincar podcast, mas com o tema do brincar sempre. Tanto Paty Fonte quanto Meirelles, olha, muito obrigada pelo convite. Eu sou Regina Chudo, mulher amarela,
pele amarela, que normalmente aparece como branca ou parda, porque nós não temos no censo a pele amarela. Tenho cabelos pretos, tamanho, corte na altura dos ombros. Visto hoje uma roupa xadrezinha de preto e branco. E tenho os olhos rasgados porque sou descendente de japonês. Vamos falar então sobre avaliar? Vamos começar a conversar sobre avaliação das infâncias. E eu vou começar com uma pergunta que eu acho que é decisiva para toda a nossa conversa. Por que nós precisamos ressignificar a avaliação nas escolas? Por que, Regina Schudo? Maravilhosa. Essa pergunta remete ao que o nosso amigo aqui já até disse. Avaliar não é medir. E toda vez que a gente diz a palavra avaliar, o que é avaliar? As pessoas dizem assim para mim, é prova. Não. Avaliar não significa que eu tenha que provar nada para ninguém. Esse é um resquício das escolas ainda, né, com a visão tradicional, em que consistia o momento da avaliação em averiguação. Avaliação significa acompanhamento, monitoramento. Monitorar o desempenho, o desenvolvimento de qualquer criança, jovem ou adulto. Avaliar significa acompanhar para intervir. Mas, vamos aqui. A nossa escola oriunda, né, da escola tecnicista, das pedagogias ainda tradicionais, acabaram deixando esse ranço de que avaliar significa provar ou fazer prova, e a escola usava a avaliação como forma de punição, coerção, e isso fazia com que todo mundo tivesse medo. Então, quando a gente dizia prova, já tinha medo, e aí todo mundo dizia, eu estudei tanto e me deu branco na hora da prova. Hoje, tudo isso é explicado pela neurociência. Mas antes de eu explicar sobre isso, é importante dizer que avaliar é extremamente importante no planejamento, no currículo, na proposta pedagógica de uma escola. Por quê? Eu preciso saber quantos passos, como o meu aluno está caminhando no desenvolvimento da aprendizagem. Se eu vou avaliar, é para também replanejar, aí ressignificar, e intervir para que ele não venha ter dificuldades. Vamos pensar numa criança lá da fase da alfabetização. Se ele está com alguma dificuldade, eu preciso fazer uma avaliação prévia, para que eu venha intervir, para que chegue no final do ano eu perceba, nossa, meu aluno está terminando o primeiro ano e não aprendeu ainda a ler e escrever. Não. Então, avaliar pode ser utilizado de instrumentos, claro, a gente pode fazer uma avaliação escrita, subjetiva, mas é muito bacana eu fazer sempre uma autoavaliação. Como é que eu estou me sentindo? Será que eu aprendi? E será que o professor faz essa autoavaliação dele mesmo e também das nossas crianças, que é fundamental? Avaliar, então, não é bicho de sete cabeças. Avaliar não é colocar medo nas crianças, não é punir, não é fazer coerção, não é atribuir nota, até porque a gente não mede nada. Avaliar é, afinal, um ato amoroso. Avaliar é acolher essa criança, esse jovem, que quando ele apresenta, porventura, alguma dificuldade, ou não compreendeu, ou não está aprendendo, o professor está lá para apoiar, estender a mão e não deixar ninguém para trás. E aí, você falando isso, eu me emociono e penso como estamos distante dessa avaliação, né? Nós que viajamos muito com palestras, cursos, oficinas, sabemos que a grande maioria, que a realidade ainda enxerga a avaliação de uma forma completamente diferente disso. Então, eu quero te perguntar, assim, aproveitar a sua presença aqui, como que nós podemos olhar para essa avaliação
sensibilizar os professores para que eles olhem para essa avaliação de uma forma mais ética, mais sensível, mais estética. Ótimo! A avaliação, ela precisa passar por 2 processos. Um deles é a avaliação formativa. Quando eu falo de uma avaliação formativa, eu vou olhar todo o processo do desenvolvimento das crianças, dos jovens, da aprendizagem, e não vou olhar o resultado. Porque a avaliação antes era pautada no resultado. Nós estamos falando de uma avaliação mais processual, que envolve desde as minhas questões emocionais, como também as minhas questões cognitivas. Por exemplo, na fase da leitura, se a criança está apresentando um ligeiro atraso na fluência, talvez porque não foi desenvolvida ainda a prosódia com essas crianças, então eu vou precisar ver o processo e fazer a intervenção naquele momento. Então, eu quero considerar o seguinte, que a avaliação hoje, né, no Brasil, nós temos, vamos começar pensando, a gente tem a avaliação sempre do processo ensino-aprendizagem, avaliação do aluno, mas a gente teria que ter a avaliação da instituição, que impacta no desempenho, né, ou seja, os ambientes, o espaço, a formação do professor, enfim. Nós precisamos avaliar também o contexto social que esse indivíduo está inserido. Imagine uma criança que tenha um transtorno, porque hoje a gente tem muito aumento das crianças com TEA, TDAH, crianças que apresentam algum transtorno ou uma ligeira dificuldade por conta até daquele período pandêmico que nós passamos. Então eu preciso avaliar também esse contexto. Não dá para eu avaliar só a aprendizagem, mas tudo que impacta esse processo de ensino-aprendizagem. Logo, é importante ressaltar que avaliar significa melhorar a qualidade da educação. E o Brasil tem uma avaliação que nós chamamos de larga escala. As avaliações em larga escala que vêm da prova, SAEB, né, que nós temos, que do 5º, 9º, o Enem no ensino médio, o ENAD no ensino superior, elas são extremamente importantes. São avaliações dentro da teoria da resposta ao item, para que a gente possa perceber e, de fato, compreender como está a qualidade da educação brasileira. Os SAEBs anteriores já nos dão conta de que o Brasil, as crianças estão apresentando muitas dificuldades de aprendizagem. Na leitura, na compreensão do texto, no raciocínio lógico matemático, na compreensão das operações básicas, principalmente lá no final do 9º ano, que a gente tem um percentual de menos de 30% de jovens que concluem o 9º ano e que de fato compreendem o texto e que são leitores. Recente saiu o estudo de que 30% da população é analfabeto funcional, mesmo tendo estudado. Logo, avaliar, então, portanto, quando a gente tem uma avaliação em larga escala, é já ter um panorama do que é que nós vamos fazer. Não basta só saber que aquele aluno tirou e que o IDEB do município é X, é 5, é 6. Não. Agora eu tenho que pensar, avaliar como forma de intervenção. Por isso eu disse que era um ato amoroso, porque eu acolho. Na minha geração, se eu ia mal na prova, a professora me dava as costas e dizia, problema seu. Lembra quando o professor dizia assim, prova surpresa. Surpresa para quem, meu amor? Você vai exigir numa avaliação, numa prova, o que você nem trabalhou? Não. Então não pode ser surpresa. É dizer, meu aluno, eu estou aqui observando você e observo que agora, na hora da leitura, está lhe faltando fluência, está lhe faltando dicção, entonação, falta compreender o vocabulário, e eu já vou fazendo as intervenções. Então, o Brasil precisa desmistificar, aprender, estudar o que é avaliação, porque ela é importantíssima no processo ensino-aprendizagem. Como é que eu melhoro
sem saber como é que meus alunos estão. E pensar nessa importância da avaliação, eu fico me pegando aqui, como os riscos, né? Que a avaliação é uma ferramenta que ela pode trazer um efeito positivo e um efeito negativo para esse aluno. Então eu queria que você falasse um pouco mais pensando nesse professor que ainda está arraigado, preso a essas raízes da avaliação como uma ferramenta de medo, uma ferramenta de opressão para esse aluno para que ele possa aprender. Muito bem. Olha, maravilhosa essa pergunta. Vamos recordar, na minha geração, porque eu já sou bem antiga, mas assim, até no início aí do século XXI, a gente percebeu muito que a avaliação era utilizada como punição mesmo. Então, o professor, por exemplo, utilizava-se da seguinte frase: olha que a matemática reprova. Estuda, senão você vai reprovar. Olha que eu posso te reprovar. Então, ficava com esse medo. O que a gente percebe com isso? Muitos alunos, lá da minha geração, depois dos anos 80, 90, não aprenderam a matemática de forma significativa, porque a matemática era usada como moeda de punição, de coerção. Então, todo mundo se afastava da matemática, sendo que a matemática é vida. Nos seus óculos tem matemática, na sua barba tem matemática, no seu batom tem matemática, na pigmentação, o percentual de pigmentos vermelhos, né? Sabia que esse seu batom vermelho me lembra carbúnculo. Carbúnculo é uma gema vermelha. Mas a matemática, por exemplo, é vida. E se é vida, ela é como a linguagem que eu me comunico. E por que a escola botou tanto medo nas crianças e acabou afastando? Se hoje nós fizéssemos, né, um monitoramento de quantos professores de 1º ao 5º estão na sala de aula, mas não gostam de matemática, mesmo tendo que dar aula de matemática, porque a matemática era usada como moeda de punição. Primeiro vamos desmistificar então que a avaliação não é prova só, ela é avaliação formativa, diagnóstica. Se eu fizer uma metáfora com a medicina, vai ficar mais claro. Se eu chego no médico e eu digo meus sintomas, olha, hoje eu tô com um pouco de dor de estômago, o médico vai me pedir exames laboratoriais e clínicos, né? Acho que você tem que fazer aí uma endoscopia, um exame de sangue e tal. Ele não me dá o diagnóstico na hora. Não, ele vai acompanhar, vai perceber qual o tratamento, que alimento que eu posso comer, enfim. E a avaliação na escola é assim, ou você sabe ou você não sabe. E não é isso. É quanto eu aprendi, quanto eu já caminhei, onde eu quero chegar. Então, a avaliação não há como medir, quantificar, porque eu preciso acompanhar o desenvolvimento dos alunos. Se eu trouxer isso para a primeira infância, por exemplo, se uma criança, na sua individualidade, chega aos 2, 3 anos, 4 até, e ainda está com um ligeiro atraso no desenvolvimento da linguagem, eu tenho que observar os aspectos emocionais. Se essa criança está ficando muito tempo na frente da tela, porque dela fica calada na frente da tela. Se há um adulto interagindo com essa criança o tempo todo ou não. Se essa criança apresenta problemas de audição. Se essa criança está com desenvolvimento integral. Então, hoje, avaliar significa eu olhar por inteiro para o ser humano. E para desmistificar, é importante que a escola não use para punir ninguém quando se fala de avaliação. Ela é extremamente importante para eu saber o quanto eu tenho que te estender a mão para te ajudar nessa caminhada da educação. Aí você falando tudo isso, eu me lembro da minha infância e vejo
que avançou tão pouco. A gente sabe, teoricamente, a importância da avaliação e, na prática, a gente ainda vê as crianças e os jovens sendo ali rotulados e medidos por uma nota que não diz nada de quem ele é, de quais são os seus sonhos, do que ele realmente sabe do mundo. Até porque, se a gente parar para pensar na prova, no teste de hoje, muitos ainda se baseiam naquelas antigas, decoradas, num momento que não faz mais nenhum sentido, né? A gente vive um mundo tecnológico e com um clique a gente tem uma resposta no celular ou com uma inteligência artificial. E pensando nisso tudo, agora eu queria que você falasse um pouquinho para as famílias e para as crianças e para os jovens que, porventura, nos escutem, nos vejam. Já que existe essa resistência, a gente sabe que é um processo também, que a formação dos professores é fundamental. Estamos aqui para isso, para lançar essa reflexão, para que chegue em muitas escolas. E a gente faz esse trabalho, né, Regina, de formação continuada, palestras, cursos. Mas para você que é pai, que é mãe, que é estudante, criança, jovem, para que ele não sinta que ele vale aquela nota baixa que ele tirou, para aquele pai e aquela mãe também entenda que é importante a prova e o teste, mas que não é tudo, que isso não define quem é o ser humano, quem é o seu filho, sua filha. Eu queria que você faça um pouquinho aí para as famílias. Muito bem. Quando nós falamos de, por exemplo, da nota, como a Paty tocou no assunto, nós ainda vivemos uma cultura de que eu preciso classificar. E a avaliação, ela não é classificatória. A avaliação deveria ser emancipatória. Que fica até para um outro momento dialogarmos mais sobre isso. Agora, a avaliação é importante, só que o Brasil não consegue... aliás, quase todos os países acabam mensurando. Lógico que ela não reflete tudo que eu aprendi. O ideal é que quando eu faço uma avaliação, por exemplo, uma produção textual, o meu professor intervém até que eu faça o melhor que eu possa e eu possa atingir a nota máxima. Para o meu aluno, quando a escola estabelece nota mínima, nota média 6, média 7 para passar, pensa que é média. Agora, pense na sua vida, você, criança, aluno, professor, jovem ou família. Eu não quero viver na média. Eu quero a excepcionalidade. Viver na média é aceitar tomar um café morno. Não, ninguém gosta. Não, ninguém vai querer, né? Um bolo mais ou menos fofinho. Um pão mais ou menos crescido. Eu não quero média. Lógico, eu quero mais. Então, todo sujeito tem capacidade para aprender. E nós, professores, educadores, queremos colocar esse patamar para cima e trazer a excelência na qualidade da educação. E não nivelar por baixo. E muitas vezes na escola se fala assim, se todo mundo aprender igual o Joãozinho, tá bom. Mas quanto que Joãozinho aprendeu? Eu não posso ter esse parâmetro de comparação. Eu quero que você dê o melhor de si. Se o seu potencial máximo for chegar aqui em 11, 12 na média, ótimo. Então, todos nós precisamos entender que a avaliação ainda no Brasil, ela é utilizada, a avaliação somatória, que a gente tem a avaliação formativa e a somatória. A somatória, porque a nossa educação, infelizmente, ainda ela é classificatória. Para entrar no vestibular, para passar num concurso, eu preciso. Então, existe a necessidade da escola poder trabalhar com a somativa, mas sem punir a criança. E sim, estendendo a mão. Se eu vi que ela não aprendeu, naquela produção de texto, eu vou rapidamente intervir para ela alcançar o máximo. E talvez sem ser a única avaliação, a única forma de avaliação, né? Isso. Não pode ser uma única forma. Não pode ser a única forma, porque uma prova não pode definir o quanto você, de repente, aprendeu sobre
meio ambiente, sobre ciências, sobre biologia, né? De repente, quanto a criança aprende na praia, no parque, na praça, vivendo, sentindo com todo o seu corpo, né? Então, eu penso muito nisso, assim, que é muito importante a gente ver que, não, uma prova não é a única avaliação. Não, e essa necessidade, você falou da classificação, essa necessidade contínua dessa corrida, né, dessa Olimpíada. E aí eu fico me perguntando, ainda dentro do campo científico acadêmico, ainda trabalhamos muito dentro da questão quantitativa, onde a ciência ela tem que ser quanti e não quali. E a importância desse entendimento de palestras com você, de formações com você, para entender o quanto de potência tem uma avaliação qualificativa, uma avaliação que esteja dentro desse campo da qualidade e não da quantidade. Da quantidade. Perfeito. Porque assim, nós precisamos tanto da avaliação somativa quanto da avaliação formativa. No Brasil, por exemplo, nas universidades, quando a gente ainda quantifica muito, hoje nós já entendemos que a qualidade é importante desse processo. Só que a própria entrada na universidade, ela é excludente, ela é classificatória. Então, o aluno tem que fazer o melhor ensino médio para poder entrar na melhor universidade, que é federal, num curso, por exemplo, de medicina, que é concorridíssimo. Então, onde eu quero chegar? Que se a avaliação fosse mais formativa, desde pequeno, eu não ia dizer para a criança viver a média. Eu quero que a linha de alcance nossa e que o corte de análise de desempenho seja acima. Então, olhando para outros países, traduzindo o que eu estou dizendo, é como a ministra da Educação do Canadá, ela diz que a gente precisa ter mais excelência na educação e que esse nível não seja baixo no Brasil. Quando o Brasil, inclusive, comemora que a gente tem o IDEB 5.7, ainda não é o melhor desempenho. Agora, se eu olhar o desempenho de indicadores de leitura, o Brasil tem 2 séculos para chegar no mesmo desempenho de leitura, de acordo com o PISA, que é a avaliação internacional feita com os alunos de 15 anos. 2 séculos é muito, então nós estamos muito para trás. Então, eu acho que na educação brasileira, o Brasil avançou na qualidade, está avançando na qualidade da educação, mas nós temos que trabalhar com os nossos alunos mais as questões emocionais, que eles não tenham medo, muito pelo contrário, que a escola não seja punitiva e que a gente busque a qualidade e não só a quantidade. E aí vale uma reflexão importante. Desde a LDB, 1996, o Brasil avançou na oportunidade de educação. Lá nos anos 70, 80, nem toda criança estava na escola. Com a LDB, a partir de 96, demos acesso para a maioria frequentar a escola, ok? Então, nós melhoramos o acesso. Hoje, 4, 5 anos, toda etapa da educação, do ensino fundamental, ensino médio, que a gente chama de educação básica, nós temos 99,3% de crianças na escola. Ótimo, melhoramos a oportunidade. Nós demos igualdade de oportunidade. Mas agora, já que a gente está falando de avaliação, nós precisamos a equidade. O que é equidade? Não deixar nenhuma criança para trás. Aquela que não aprendeu porque ela tinha uma dificuldade, porque ela teve medo, porque alguém puniu, ou porque ela vem de uma família que não a incentivou em casa, ou ela passou por algum trauma. Essa criança, eu vou buscar todos os mecanismos, especialistas, reunir todo o grupo da escola para a gente não deixar essa criança para trás. Se for preciso, para algumas crianças, eu vou ter que buscar escadas
e ferramentas, mais ferramentas para que ele aprenda, para não deixar ninguém para trás. Porque não existe só uma forma de aprender. Então, para melhorar a qualidade da educação hoje, olhando para a avaliação, é que a gente traga mais equidade e não só igualdade. Eu adorei isso que a Regina falou agora, Victor. Não existe só uma forma de aprender. E é tão importante que isso seja repetido e seja colocado em prática na escola, porque não existe só uma forma de aprender, é só uma forma de avaliação. Gente, quem conhece, eu vou falar da minha experiência, você vai responder da sua. Tá. Quem não tinha no tempo de escola um colega que só tirava notas altas e outro que tirava ali na média ou nota baixa. E hoje, no futuro, depois de adulto, aquele que tirava notas altas, ele não é bem sucedido profissionalmente, ele não é feliz. E aquele que estava ali na média, às vezes até tirava uma notinha baixa, hoje ele tem ali um reconhecimento profissional, ele é bem sucedido, e isso é algo que me faz lembrar que não existe uma única forma de aprender, não existe uma única forma de avaliar, foi o que a Regina falou. Concorda comigo, Victor Meirelles? Quando você vai falando, eu vou abrindo aqui um recebido, tá? Chegou um recebido dos nossos espectadores. Eu vou falar assim, que enquanto a Regina estava falando, eu fiquei um pouco emocionado porque você falou dessa dificuldade. Eu tenho uma dislexia não diagnosticada, fui criado numa periferia do Rio de Janeiro, com toda aquela realidade que todos nós sabemos, eu não preciso falar sobre uma periferia, pobreza, e eu tinha dificuldade com a leitura. E uma professora, a partir disso, avaliou essa situação e me deu uma negativa. Ela disse: o meu sonho era ser artista, comunicador, ator. E ela disse que como que uma pessoa como você, que nem lê, sabe, vai ser um comunicador. E aí, voltando à questão da avaliação, aos 16 anos eu encontro uma outra professora que avalia toda a minha dificuldade, o meu não querer ir para a escola. Eu ia para a escola para comer, e a importância disso, da alimentação na educação básica, na educação pública. Então eu ia para a escola para comer e ela via que eu não conseguia, eu não lia. E saía da escola antes da hora que deveria sair. Então ela, em um momento, ela conversou comigo e perguntou: você não disse que gostaria tanto de ser artista? Eu falei: sim. Então, só que para ser artista você tem que ler, você tem que estudar, você tem que conhecer. E a partir daí, ela criou, a partir dessa avaliação, ao me ver ali cotidianamente, ao sentir o meu potencial, ela conversou comigo e passou a me mostrar algumas literaturas. E eu brinco que a primeira leitura minha foi uma leitura que foi o Neutrox, que na realidade era o que tinha. E eu lembro, e você falando também dos espaços com livros, da importância, e para uma família que eu tinha uma mãe analfabeta, mas que sabia a potência e a importância da literatura e da educação para uma vida melhor, eu tinha só um shampoo. E foi a primeira leitura que eu fiz querendo ler. Então, a importância da avaliação, eu acho que é muito importante você estar aqui hoje no nosso programa, para poder estar falando isso, para que outros professores possam entender a importância, a urgência, a necessidade para nós, alunos, que eu ainda sou aluno. Eu acho que a gente não deixa de ser aluno em nenhum momento da vida. E é isso que é mais importante você dizer. Hoje, terminando o doutorado, e a sua história sempre me impacta, e eu tenho certeza que está impactando você que está assistindo também, para mostrar que é possível, né, Victor? E essa avaliação, ela não foi uma prova. Essa avaliação, ela foi a sensibilidade, o olhar, a observação. Foi aquela professora carinhosa, afetuosa, que chegou, que acolheu. Que foi amorosa. Exatamente. Agora, se você tivesse pego só uma professora que lhe falasse: você não vai conseguir, essa frase de rótulo impacta tanto nossas crianças. Quando eu digo que você é incapaz, eu posso provocar um trauma tão sensível em você que talvez você nunca consiga superar. Por isso, avaliar é um ato de acolhimento e um ato amoroso, para dizer: você pode, eu vou estender minha mão aqui. Se você tem dislexia, dislalia,
qualquer dificuldade que às vezes momentânea, não é uma deficiência, eu digo assim, eu vou te apoiar aqui. Se você for ler mais lentamente, se você tem uma dislexia aqui, você pula uma frase, eu vou fazer uma marcação aqui para você ler só aqui em cima, daí eu vou descendo a reguinha para a gente lendo aqui. Isso é avaliar, quando a gente apoia. Porque daí qualquer um pode ir longe, mas quantos a escola exclui? Hoje, emocionada, falando para você, olhando para você, você é um exemplo. E que hoje a sua história, mais a avaliação que nós estamos falando aqui, a avaliação da aprendizagem, sirva para a gente entender que o Brasil não pode ter 30% de jovens que estão desistindo do ensino médio porque fracassaram. Quem fracassa somos nós, educadores daí. Eu me sinto fracassado se um jovem sai da escola. Porque alguém não estendeu a mão como essa professora carinhosa que te fez mostrar que era possível ler e alcançar todos os seus sonhos. E eu tenho que dizer a sua família também, porque a sua mãe, todo o apoio que você teve dessa família. E se hoje você chegou, e ainda vai muito longe, que eu sei disso, é porque também continua, sabe, se unindo a pessoas que estão ali, te dando a mão. E é isso que a gente precisa. É desse olhar carinhoso, sensível, não é? Agora, olha, além disso, como ele é um homem preto, Sim, então, periférico, sim. preto, pobre. Isso já deixa marcas hoje, porque nos indicadores de equidade que nós temos no Brasil, as crianças que estão ficando para trás são justamente as pretas, as pobres, as periféricas. Por isso, avaliar é acolher todas as nossas crianças. E se para algumas eu tiver que melhorar a merenda para aquele grupo, com mais proteína, porque ela não tem em casa, se eu tiver que mandar o livro para casa, para que a família leia com a criança, porque talvez na casa não tenha nenhum livro, se essa criança tiver que ter um acompanhamento, nós vamos fazer. O que o Brasil precisa urgente é recompor as aprendizagens, para não deixar a criança avançar até o nono, até o ensino médio, para chegar na hora do vestibular saber que a criança não sabe produzir um texto. E é isso que muitas vezes ocorre. Eu não estou tecendo críticas em absolutamente em nenhuma camada, nenhuma instância. Mas nós, educadores, precisamos compreender a importância da avaliação da aprendizagem, o entendimento do que é uma avaliação em larga escala e o entendimento também de toda a sensibilidade que permeia a escola. A fome, a miséria, o abandono, a violência, os traumas, a violência sexual, o feminicídio, que aumenta muito no Brasil, que tudo isso também impacta a aprendizagem. E nessas marcas todas, positivas e negativas, eu vou dar uma pausa, tá, gente? Para dar aqui uma respirada, porque nós temos telespectadores incríveis que comentam, que mandam recebidos. E olha aqui, gente, que coisa mais linda. Moleque de Pé, livro da promissora escritora Raquel Pádua. Muito obrigada, Raquel, por você mandar esse livro, porque ele conta a história de um menino como você, Vitor. Um menino curioso, divertido, cheio de sonhos, que vive na favela dos sonhos altos. Embora diferente de outras crianças, ele tem as mãos em formato de pés. Ele possui um grande coração e uma imensa vontade de mudar o mundo. Essa é a história do Moleque de Pé. Gente, vale a pena conhecer. Obrigada, Raquel. Editora, deixa eu ver se eu vejo a editora. Ventania. Eu acho que Ventania é o selo. Se não me engano, é o selo. Mas tá aqui, ó. Ventania, Moleque de Pé. Obrigada, Raquel Pádua. Você quer mandar um recebido pra gente? Entre em contato lá pelo @congresso brincar. E
procura saber como. Não foi combinado, por incrível que pareça, esse aqui, nem o recebido, que eu não sabia nem o que era, eu abri aqui na hora, nem a história do Vitor, a gente saiu totalmente do roteiro. E quem me conhece sabe que eu falo mesmo, a gente saiu total do roteiro. Por quê? Porque é muito importante esse assunto, e é um assunto de muita complexidade, é muito profundo, não dá para num podcast, num videocast de 40 minutos, 1 hora, a gente fala tudo que poderia e deveria falar. Então acompanha a gente, acompanha também a professora Regina Chudo, deixa pra gente seu Instagram. Meu Instagram é @Regina Chudo. Chudo é SHU de uva, D de dado, O. Agora eu quero dizer uma coisa. A escola só existe para ensinar, não é para medir. Não é para medir, não é para classificar, não é para expulsar essa criança da escola. A escola existe para que a gente possa ensinar, aproximar as crianças de tantos saberes, e que quando a gente está na escola, a educação é tão poderosa, a educação tem capacidade de transformar tantas vidas, e a gente está renegando. Simplesmente porque a gente cria rótulos, oprime, e não, ao invés da gente poder acolher, né? Então Verdade. A história dele é maravilhosa. Verdade. Me lembrei agora da história da minha amiga Gláucia, mulher preta, carioca, da comunidade, que o pai construiu 2 paredes para que as balas não atingissem. Hoje também ela terminou o mestrado, trabalha com a área da língua, de letras, enfim. Eu vou dizer, a gente só vai mudar esse país se a gente acreditar na educação. E a avaliação precisa nos acompanhar para que eu possa melhorar cada dia mais. E hoje o programa sobre avaliação não foi tão brincante, né, Victor? Mas foi muito reflexivo. Eu tenho certeza que você aí está emocionado, está refletindo, tanto quanto eu, quanto o Victor, quanto a Regina. E as pessoas estão aqui, ó, em volta no estúdio. Mas para que a gente se aproxime cada vez mais de você, não deixe de comentar, não. É muito importante, porque é um espaço de formação continuada diferente. Mas é um espaço para lançar essas reflexões. E é um espaço gratuito para a gente manter isso aqui, manter com a qualidade que tem sido ao longo de quase 1 ano de programa, com personalidades como a professora Regina Chudo. A gente precisa muito da sua curtida, do seu comentário. Então, por favor, compartilha também. Não esquece, não, porque sempre a gente pode brincar, pode refletir, pode aprender, pode ensinar e pode transformar, né, Vitor? Sim, Paty, assim, eu ainda estou emocionado. E você falou no brincar, e pensar o que é o brincar, né? O que é essa potência, o que é essa ferramenta. E se não tudo que a gente falou aqui, a gente trouxe o quê? A gente trouxe a sensibilidade, a gente trouxe o acolhimento, a gente trouxe o diálogo, a escuta. E o que é o brincar, se não tudo isso junto, em sintonia, em musicalidade. Então eu acho que, apesar de... Eu acho que todo programa Pode Brincar, ele é sério. A gente se diverte, sim. Porque o brincar também é sério. Também é muito sério. É uma forma de divertir, de educar, de transformar. Então, só para dizer que hoje a gente brincou aqui. A gente se emocionou, porque o brincar também é se emocionar. Então, e é aprender. E aqui com a Regina, eu queria te agradecer muito, porque eu também, nessa brincadeira, eu aprendi muito com você. Imagina, eu que tenho que agradecer a oportunidade dessas duas estrelas aqui dialogando comigo e numa história tão potente. Brincar é a coisa mais séria. E às vezes nós usamos pejorativamente. Ai, tá brincando. Não, brincar é coisa séria. É a principal estratégia, ferramenta de aprendizagem para as nossas crianças e nossa infância. Assim como a palavra criança e infância também é coisa séria. Porque a gente, às vezes, desdenha e diz assim: tá adulto que tá brincando de ser criança, tá parecendo criança, né? Você não é mais criança, não. Criança é a coisa mais linda que existe no mundo. E meu amigo Kleber Fabiano, ele diz isso.
cuidado até com as expressões. Brincar é coisa séria. Criança é coisa séria. É a coisa mais importante para todos nós. E nunca a gente vai usar desdenhando. Assim como avaliação. Não use para ferrar com a vida de ninguém. Use para estender a mão. Enquanto estiverem mãos estendidas, profissionais da educação que se emocionam, eu vou acreditar que é possível transformar. E por causa disso, eu convido você, o Vitor, mesmo emocionado, vai contar, porque sempre é tempo, né? Sempre é tempo. Então, aguardo vocês pro próximo. 1, 2, 3. Pode Pode brincar! Ah!